Fluminense anuncia oficialmente acerto com o jovem zagueiro. A gente tem novidades sobre a situação clínica do Thiago Silva e não é coisa boa não. Por outro lado, tem dois retornos importantes aos treinos do Fluminense e temos também parcial de ingresso para o jogo decisivo de quarta. Falando de mercado da bola, tem jogador que parece estar próximo de saída do Fluminense. Que história é essa? A gente vai conversar bastante ao longo desse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Fluminense anunciou oficialmente a renovação de contrato do zagueiro Breno. O zagueiro Breno tem 18 anos e assina com o tricolor até o final de 2028. Ele fez parte da Esquadrilha 07, campeã brasileira aí da Copa do Brasil Sub-17 na temporada de 2024 e tá aqui no Fluminense desde criancinha, né? Ele chegou no Flu em 2015, quando tinha somente 7 anos de idade, começou lá no futsal tricolor, depois foi pro campo, participou, como eu disse, da Esquadrilha 07 e também estava no elenco que conquistou o título da FIFA Referee Cup nessa temporada pelo Sub-20 do Flusão. Ele falou ao site oficial do Tricolor sobre a emoção de assinar esse novo vínculo. Ele disse o seguinte: é uma sensação muito especial e também a realização de um sonho de criança. Todo atleta quer ter um contrato profissional, então fico lisonjeado por defender o clube onde comecei e inicio meu 11º ano, assinando minha renovação. Sou muito grato ao Fluminense por ter aberto as portas para mim. Espero seguir trabalhando para realizar o desejo de todo moleque de Xerém e estrear como profissional. Tá aí então o Breno declarando, né, o seu amor ali pelo Fluminense, por essa oportunidade de ter renovado o seu vínculo. Mais um zagueiro do Sub-20, esse ano sofreu algumas lesões ali, né, não conseguiu ainda ter uma grande sequência de jogos, mas aos poucos está se recuperando, agora com um contrato mais extenso. O Fluminense vem buscando renovar o contrato desses jovens jogadores da categoria de base, até para não ter nenhum problema lá na frente com eles. Então toda a sorte do mundo ao Breno nessa nova etapa da sua carreira. Quero falar um pouquinho agora sobre o jogo de quarta-feira contra o Internacional, porque o Marcelo Neves trouxe pra gente a parcial de ingressos já comercializados para essa partida decisiva. De acordo com o Marcelo Neves, mais de 19 mil ingressos já foram comercializados para esse jogo. O Fluminense vai enfrentar o Internacional em casa com a vantagem construída na primeira partida lá no Beira-Rio, quando vencemos por 2-1, o jogo que a gente voltou a vencer, né? Agora a gente vence o Grêmio no final de semana, mas o jogo que a gente voltou a vencer depois da sequência ruim foi justamente na Copa do Brasil contra o Inter, lá no Rio Grande do Sul. Aqui em casa, no Maracanã, a gente vai ter a oportunidade de confirmar essa classificação para a próxima fase. Você, tricolor, que puder estar no Maracanã, faça-se presente. O Fluminense precisa muito do nosso apoio para conseguir essa vaga na próxima fase. Quero falar um pouquinho agora de situação clínica. Quero atualizar vocês sobre o Thiago Silva. O Fluminense publicou oficialmente e tem 2 jogadores retornando aos treinos com o tricolor. Começando sobre o Thiago Silva, ele deixou o campo ali no jogo contra o Grêmio nesse último sábado com algumas dores na coxa. O Fluminense comunicou que ele passou por exames de imagem que mostraram uma lesão de grau 2 na posterior da coxa direita. O Thiago Silva já começou o tratamento lá no CT Carlos Castilho e, de acordo com o próprio Fluminense, ele tem a previsão de volta aos treinos de campo em 4 semanas. E aí é uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, né? Previsão de 1 mês, 4 semanas é 1 mês. Essa previsão de 1 mês é para ele voltar a treinar, não necessariamente voltar a jogar, né? Depois que você volta a treinar, tem todo um processo. Isso eu acho que escancara muito a situação do elenco do Flu. Falei nesse final de semana aqui sobre a ausência do Freitas no jogo contra o Grêmio. O Freitas não jogou porque tinha tomado 3º cartão amarelo, estava suspenso. E ali eu lembro que eu falei bastante, chamando a atenção para a escassez de peças que a gente tem na zaga no nosso elenco. Ao meu ver, de jogadores confiáveis, e aí aqui o confiáveis eu acho que eu tô até sendo gentil, porque quem acompanha a Central aqui há mais tempo sabe que eu tô muito longe de ser fã do Inácio e do Freitas também. Mas de jogadores confiáveis que a gente tem pra zaga nesse momento é o Thiago Silva, esse pra mim dispensa comentários, Inácio e Freitas. A gente tem também o Thiago Santos, que o Renato Gaúcho usa muito como volante, e o Manuel, que foi o titular na partida de sábado ao lado do nosso capitão. E aí, gente, dessas 5 opções que a gente tem, como eu disse, eu não confio muito em Thiago
Thiago Santos e Manuel. Manuel até era muito fã dele, né, na carreira e tudo mais, mas recentemente, fisicamente, o cara tá sentindo bastante. Desde todo o problema de doping que ele teve em 2023, o Manuel não conseguiu ainda voltar a ser aquele Manuel que, por exemplo, em 2022 foi titular absoluto do Fluminense ao lado do Nino e fez uma baita temporada. Além dele, o Thiago Santos é um cara que também não inspira confiança pra ninguém, e aí sobram os três. Eu nem sou fã do Inácio, não acho um grande zagueiro e tudo mais, mas fez uma ótima Copa do Mundo de clubes, então tô dando esse desencargo de consciência aí, dando esse crédito pro Inácio. Mas é um cara que tá machucado, sentiu um problema no joelho também, a previsão era de 6 semanas, então assim, deve voltar mais ou menos a campo ali junto com o Thiago Silva. Agora com o Freitas de volta, a gente fica só com ele, né? Thiago Silva e Inácio tá machucado, e ele, Thiago Santos e Manuel. Acho que se escancara muito a necessidade do Fluminense de contratar zagueiro. Tem toda uma especulação sobre a contratação do Nino, mas parece que essa negociação vai ser difícil. O Zenit não vai fazer jogo mole para liberar o jogador. Então o Fluminense precisa, ao meu ver, ir ao mercado, trazer sim o Nino, se for possível, mas eu enxergo, e venho falando isso desde antes dessas lesões, que o Fluminense precisava de mais do que um zagueiro para o seu elenco. Repito, não confio em Manuel e Thiago Santos, no próprio Freitas e no Inácio, já tô dando um voto de confiança aqui, que eu mesmo não confio tanto no meu voto de confiança. Então o Fluminense precisa urgentemente contratar zagueiro. Até eu sempre lembro da declaração do Mário Bittencourt em 2021, quando ele renova com o Matheus Ferraz, que ele fala que quem tem 6 zagueiros tem 5, quem tem 5 tem 4, quem tem 4 tem 3, quem tem 3 não tem nenhum. E essa situação do Fluminense hoje, essa lesão do nosso capitão, acho que vai escancarar bastante essa necessidade do Flu de ir ao mercado da bola, contratar reforços para a posição. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se de fato Mário Bittencourt, Paulo Angione, toda a cúpula diretiva do Fluminense vai buscar reforços para a defesa. Se tem o Thiago Silva machucado por um lado, tem 2 retornos por outro. Vamos falar um pouquinho disso só antes. Deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco o canal alcança, a galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Jefferson de Iguaba Grande, pro Damata de Petrópolis, pro Ninaldo Lima, lá de Vitória da Conquista na Bahia, também pro Paulo da Tijuca, no Rio de Janeiro, e pro Manuel Botelho de Tocantins. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, um convite mais do que reforçar. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Quero falar primeiro do volante Hércules. Ele acabou sendo substituído no jogo contra o Grêmio. O Renato Gaúcho falou na entrevista coletiva que foi por conta de uma bolha no pé. O Hércules estava com uma bolha, sentindo muita dor e acabou não tendo condições de atuar no segundo tempo. Mas treino de hoje, segunda-feira, o Hércules já participou normalmente, tem várias imagens em que aparece o Hércules, até o GE também fez questão de enfatizar isso, publicando essa informação de que ele já conseguiu normalmente calçar chuteiras, participar da atividade, não deve ser um problema para o jogo de quarta-feira contra o Internacional. Quem também retornou, mas não deve ter condições de jogar contra o Inter, é o volante Otávio. Otávio já participou do treino de hoje com bola no Fluminense, e aí é uma notícia muito boa e surpreendente, porque quando o Otávio se machucou, lá por volta de março mais ou menos, ele teve um rompimento do tendão de Aquiles, né, que é ali no calcanhar, no tornozelo mais ou menos, e a informação que se teve naquele momento é que o Otávio perderia o restante da temporada pelo Fluminense. A recuperação dele vem sendo bastante rápida e ele já está treinando com bola no comecinho do mês de agosto. Então vamos ter aí mais 3 meses de Otávio na temporada. Como eu disse, é um jogador que acabou de voltar a treinar com bola. Muito tempo parado, vai ter todo um trabalho de transição, de recondicionamento físico, até que finalmente seja um atleta apto ali, né, disponível para o Renato Gaúcho utilizar. Mas já é uma boa notícia ver o jogador recuperando dessa maneira, né? O Otávio se recupera bem mais rápido do que se esperava para poder ser mais uma opção na posição de volante ali do Flu. Uma outra posição que eu também bato muito na tecla de precisar de reforços. Tendo o Otávio, não é meu jogador dos sonhos, quando ele foi contratado eu falei isso, não era um jogador que eu traria para o Fluminense, que eu gostaria, mas ok, é mais uma opção ali para o meio campo. O Renato Gaúcho frequentemente usa 3 volantes e a gente tem hoje como opção Bernal, Martinelli, Hércules e Nonato. De volantes a gente tem esse, aí tem o Wallace Davi, que é um volante da base, o Renato não vem utilizando muito ele, aí você pode às vezes botar o Lima ali um pouco mais recuado, mas também não é muito do feitio do Renato. Então justamente por ter 3 volantes, geralmente no time titular,
4 opções somente eu acho muito pouco. Então ter o Otávio de volta já é mais uma opção ali que a gente tem. Eu ainda gostaria de ter mais um jogador, um reforço, um volante de mais mobilidade, de pisar na área, com características parecidas com a do Nonato, com as do Hércules, do Martinelli também. Eu vejo o Bernal e o Otávio mais como aquele primeiro volante, aquele camisa 5, e os outros dois como jogadores de mais chegada. O Martinelli até pode jogar ali de primeiro e tal, mas eu prefiro Martinelli mais solto, Hércules mais solto, Nonato mais solto também. Mas fica aí a informação muito boa, né? Muito positiva de ver o Otávio finalmente voltando aos treinos com bola no elenco tricolor. E tem notícia de possível saída do Fluminense, atacante podendo deixar o tricolor. O jornalista Del Luiz trouxe a informação em seu canal no YouTube de que o Ceará tem interesse na contratação do atacante Paulo Baia. O GE complementa essa informação dizendo que o Vozão enviou uma proposta pelo atacante e aguarda uma resposta do Fluminense, se vai liberar ou não o Paulo Baia. Vale lembrar, o Paulo Baia está emprestado ao Fluminense e seu passe pertence ao Primavera de São Paulo. Então precisa da liberação do Fluminense e também do Primavera para esse segundo semestre, o Paulo Baia se tornar um reforço do Ceará. Vale lembrar que saíram algumas informações nas últimas semanas de que o Paulo Baia estaria muito próximo de ser reforço do Atlético Goianiense, do Dragão. O Central Fluminense conseguiu entrar em contato com o seu staff, que negou a possibilidade dele ir para lá. Posteriormente saíram informações confirmando que o Paulo Baia não se transferiria para o Atlético Goianiense. Se vai ou não para o Ceará, são outros 500, mas fato é, o Ceará é um time que joga a Série A do Brasileirão, tá? Inclusive na parte de cima da tabela, e o Atlético Goianiense é um time que joga a Série B nessa temporada, então para o Paulo Baia seria um degrau abaixo, vai ser sair do Fluminense e ir para o Ceará, com todo respeito ao Ceará, mas ir para o Atlético Goianiense seria um degrau bem mais abaixo, talvez por isso ele não se interessou com essa proposta. Também houve uma informação na mesma época de que o jogador teria em suas mãos uma proposta do exterior, o que até o momento não avançou, né? A gente não tem novas informações se o Paulo Baia está de fato negociando uma ida para o exterior ou não, mas parece um jogador que o Fluminense entende ser negociável, né? Quando começa a aparecer muito time assim interessado num jogador, tirando quando é um caso tipo do John Arias, que é um grande destaque, tal, que é natural, que chama a atenção, quando um jogador que está com poucos minutos no elenco começa a aparecer várias notícias de clubes interessados nele, isso em geral, tá, gente, não é não tô cravando isso, mas em geral é porque o jogador já entendeu que não vai ter muito espaço no clube, o clube também não tá fazendo muita questão dele para poder liberá-lo nesse segundo semestre. O Fluminense, vale lembrar, né, para a posição ali, por mais ter perdido o John Arias, que também joga na posição parecida com a do Paulo Baia, tá tentando contratar o Santiago Moreno, tá tentando contratar o Lucas Ribeiro, tem conversas também com o Inestrosa do Atlético Nacional, então ali é um setor, já trouxe recentemente o Soteldo, por mais que esteja machucado, então é um setor que parece um pouquinho complicado da gente ver o Paulo Baia ganhando mais oportunidades nesse segundo semestre. Com isso, parece um caminho natural que ele deixe o tricolor. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se confirma realmente essa ida do Paulo Baia pro Ceará. Tá certo, galera? Eu quero saber de você a sua opinião. Trouxe as informações que eu queria aqui nesse vídeo. Quero saber, e aí, você acha que o Paulo Baia pode ser útil para o Fluminense no segundo semestre ou vale a pena liberá-lo pro Ceará? Comenta aqui embaixo, então, pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.